Amém, gente? 8 horas, vamos começar nosso estudo bíblico, começando orando. Querido Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, por mais um estudo bíblico, Senhor. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir essa noite, conduzir esse estudo, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Nos dê sabedoria, graça, tranquilidade, ó Pai, que tudo que vamos falar essa noite, ó Pai, seja de fato a tua palavra, não seja pensamentos humanos, opiniões humanas, não seja nada que vem da nossa cabeça, mas o que de fato, o que vem do Senhor, ó Pai. Eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, ó Pai, eu sei que eu não sou digno de estar aqui, mas a tua graça, a tua misericórdia permite que nós estamos aqui hoje reunidos para estudar a tua santa palavra, Pai. Nos capacite, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Abençoe cada um que já chegou, cada um que está por chegar. Que o Senhor, da mesma forma que nos trouxe em segurança, em tranquilidade, o Senhor possa nos levar da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Enquanto vocês vão abrindo, vou fazendo uma introdução rapidamente em Jonas. Acho que Jonas, sem dúvida nenhuma, é o profeta menor mais famoso que temos na Bíblia. E ouso dizer, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que o Jonas é o profeta mais famoso de toda a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque desde pequenininho, eu não sei vocês, mas desde pequenininhos, vocês têm filhos, provavelmente vão saber, a história de Jonas é estudada. Então você pega lá no Kids, já ensina a história de Jonas. Então desde criança é a história conhecida, é a famosa história do homem que foi engolido pelo grande peixe. Acho que todo mundo aqui já contou essa história para o seu filho, todo mundo aqui já estudou com seu filho sobre essa história. Então essa história, sem dúvida nenhuma, é a mais, eu não vou falar que é a mais conhecida da Bíblia, mas com certeza, eu chuto, deve estar no top 3 da vida, das histórias mais famosas. E saindo do campo das 4 paredes da igreja, nós vemos uma sociedade que faz muito alusões a esse livro. Muitas filmes, séries, desenhos, personagens são inspirados na história de Jonas. Todo mundo aqui vai lembrar daquele filme Pinóquio. Pinóquio foi engolido pela baleia. Ele e seu pai foi engolido pela baleia. Eu não vou perguntar a idade de vocês não, mas quem lembra do Moby Dick? O filme Moby Dick? Vocês lembram também que naquele filme há uma pregação sobre o profeta Jonas. E também, eu não sei se vocês sabiam, alguém aqui já participou da Marinha, alguma coisa assim? Não, né? Ninguém aqui se alistou não. Mas existe um termo, uma expressão dentro da Marinha, chegando assim, tal pessoa é Jonas. Ou seja, tal pessoa é um pé frio, é azarada. O que é o nosso pé frio para nós, sociedade terráquea, lá para a Marinha é Jonas. Ah, tal pessoa é um Jonas, tal pessoa é azarada, tal pessoa traz mais sorte. Mas o livro de Jonas é um livro que vai muito além da história do grande peixe. O livro de Jonas é mais profundo, é mais interessante quando você não foca somente na história do grande peixe e foca no todo o livro em si. Rapidamente, eu vou fazer Jonas, é um dos profetas, e o seu livro tem algumas peculiaridades. Rapidamente eu vou falar elas 3 que eu anotei aqui. A primeira é que é um livro, quando você lê, é mais um livro histórico do que um livro profético. É um livro, porque se a gente ler os 4 capítulos, veremos que narra uma história que desde Jonas, desde o chamado de Jonas até o final. E a mensagem de Jonas mesmo, o que Jonas teve que falar, está apenas em um versículo. Está lá no capítulo 3, verso 4, é a mensagem de Jonas. O resto todo desse livro é uma história, é uma narração. O segundo,
Jonas foi o único profeta comissionado a pregar pelos gentios, ou seja, de todos os profetas da Bíblia, somente Jonas foi levantado para não apenas escrever, eu ouvi do Senhor e escrevi, Deus me revelou, não, Deus chamou Jonas para sair da sua casa, sair da sua terra e ir lá pregar para os gentios. Foi o único profeta da Bíblia que teve essa proeza, teve esse prazer. E o terceiro é que Jonas, eu não sei se vocês sabiam, mas Jonas é um dos 2 livros que terminam com uma pergunta. Jonas, se a gente ir no capítulo 4, no 4:11, vai ver que tem uma pergunta, termina com uma interrogação. Jonas é um dos livros que terminam com isso. O outro que termina é Naum. E, coincidentemente, eu acho que não, eu acho que é divino isso mesmo, os 2 pregam para Nínive. Primeiro Jonas, depois, algum tempo depois, Naum vai pregar também para Nínive. Igual eu falei, o livro de Jonas não é apenas a história do grande peixe, mas o livro de Jonas vai tratar sobre obediência, sobre arrependimento e sobre misericórdia. Esses 3 temas principais do livro de Jonas. Então, no versículo 1, olha comigo, por favor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas. O que Jonas viu, o que Jonas ouviu, não veio da própria cabeça do profeta, mas veio da palavra de Deus. O profeta aqui é só apenas, aqui tem a função de falar, anunciar aquilo que Deus revelou. Então, Deus revela a Jonas e Jonas, tem que ir até como profeta, tem que ir para pregar com fidelidade, não pode mudar, não pode interpretar, não pode fazer nada além do que pregar a mensagem. O Jonas, os profetas, é somente um mensageiro. Ele não é a parte importante da mensagem, ele é apenas que leva a mensagem. E hoje em dia nós temos uma mensagem para levar. E hoje em dia nós temos uma mensagem que temos que carregar, temos que levar, temos que pregar. Todo mundo aqui tem um pouco de profeta. Todo mundo aqui tem uma mensagem para levar. Todo mundo aqui conhece a mensagem. Todo mundo aqui conhece que como você era. Pegar o Budel, sempre o mais perto de mim, sempre é usado. Então, o Marcelo, tem uma mensagem para você, que você é um homem, um pecador, um miserável, um pobre, cego e nu, que você carece da graça de Cristo, mas Cristo, por amor a ti, por amor a mim, amor a todos nós, morreu, se entregou e nos religou ao Pai. Essa mensagem tem que ser pregada. Nós temos essa mensagem a serem pregadas. E muitas vezes a gente peca e não, a gente peca em não compartilhar essa mensagem, seja para o nosso filho, seja para o nosso marido, seja para a nossa esposa, seja para o nosso pai. Nós estamos pecando em não compartilhar essa palavra. Mas continuando o texto, o Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Se a gente parasse por aqui, nós não teríamos nenhuma referência de quando, onde e como Jonas pregou. Mas, graças a Deus, lá em 2 Reis, olha comigo rapidinho, 2 Reis, capítulo 14, versos 23 ao 25, vai dizer o seguinte, 2 Reis, 14, 23 a 25 diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria, e reinou durante 41 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, não deixou nenhum pecado de Jeroboão, filho de Nebate, fizera Israel cometer. Foi ele que restabeleceu o território de Israel, desde Leboamate até o mar de Arabá.
sei lá como fala, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia falado por meio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Éfer. Então, Jonas é um cidadão israelense. Ele mora na cidade de Gat-Éfer, que fica bem no norte do reino de Israel. E ele viveu no reinado de Jeroboão II. Quem está acompanhando os estudos, veremos que Jeroboão II foi um rei que trouxe muita injustiça social no seu reino. Ao mesmo tempo que os ricos ficaram... Tem aquela música... eu não vou cantar, não... que é muito feia, mas vocês conhecem aquela música. O rico fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É exatamente o que acontecia nessa época. Os reis, os juízes, havia uma grande justiça social, havia uma grande apostasia religiosa, ou seja, o sacerdote estava aceitando suborno, o juiz estava aceitando suborno. Então havia muita essa injustiça social. O rico ficando mais rico em prol dos pobres, e essa apostasia, o povo tinha abandonado a Deus e adorando outros deuses. Então, não apenas Jonas viveu nesse contexto, mas quem lembra, Amós viveu, Oséias viveu e outros profetas viveram combatendo essa apostasia, esse lugar que, como posso falar, essa apostasia do povo. Mas, ao contrário dos outros profetas que eu falei, Jonas não foi chamado para pregar, nem do reino do norte, nem para o reino do sul. E para onde ele foi pregar? Está no versículo 2. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Deus levanta Jonas para pregar para uma outra nação, para pregar por um povo que não é israelita, mais precisamente o Império Assírio, mais precisamente a cidade de Nínive. E vou fazer rapidamente uma introdução a Nínive, a Síria, para vocês entenderem um pouco do contexto em que Jonas habituava. O reino assírio, sem dúvida nenhuma, é um dos mais antigos que temos do crescente fértil da Mesopotâmia. Há registro de uma população desde 2.500 anos antes de Cristo. Então, há 2.500 antes de Cristo já havia indícios arqueológicos de uma população. E esse reino durou até 612, quando os babilônios invadiram. Desses 2.000 anos, podemos dividir em 3 partes. A primeira parte é o reino antigo assírio, do ano 2000 até 1363 a.C. É a fase onde que o povo se estabelecia, onde a língua acadiana estava se formando. Era um período de muitos conflitos de poder, que muitos reinos maiores viriam invadir essa região. De 1300 até 934 é o Reino Médio Assírio, que começou a partir desse momento as primeiras expansões, expansões militares, território, foi começando a se tornar uma potência em que veremos daqui a pouco. E por fim, o período neo-assírio, de 934 até a sua dissolução, foi o auge do Império Assírio. O Império Assírio, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores reinos da Mesopotâmia. Eu tenho um mapa aqui, para vocês terem noção, vou passar aqui, aí você vai passando aí. O reino assírio é tudo esse de laranja escuro. O neo-assírio é tudo, então você está com o Reginaldo, mas vou chegar no vocês aí, é desde o Egito até o Golfo Pérsico, até o Mar Mediterrâneo. Vocês não vão ter noção, a não ser se ver no mapa, mas é gigante o reino. Problema não, pode cair. E o reino assírio era um reino muito cruel. O reino assírio investiu muito no seu exército, criou várias
técnica de cerco, de formação de táticas, de formação de exército, e Nínive era a sua capital. O povo assírio era tão cruel, Nínive era tão cruel, que quando conquistava um povo, queria colocar tanto medo nesse povo, que os povos conquistaram, só em pensar em uma rebelião, os sírios tratavam com muito carinho, ou empalavam, ou queimavam vivo, ou esfolavam, ou seja, arrancava a pele do povo, tudo para conter as revoluções, as rebeliões. Por causa disso. E olha a resposta do profeta no versículo 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor em direção de Tarsis, descendo para Jope, e achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Imagina, eu não sei se ler é muito fácil, mas imagina na cabeça de Jonas essa situação, essa história. Jonas, você vai lá para Nínive, a capital dos impérios mais sanguinários da face da terra. Você vai lá, chegar, pregar e falar assim, ó, se vocês não arrependerem, Deus vai mandar juízo sobre vocês. Eu fico imaginando Jonas. Deus, os caras vão me matar, eles vão me trucidar. Não, ô Senhor, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Ele, o que aconteceu? Ao invés de obedecer a Deus, ele foge. Ele vai até Jope, uma cidade litorânea do reino de Israel, e compra uma passagem para Tarsis. Não sabemos onde é Tarsis, mas alguns estudiosos sugerem que Tarsis era uma cidade que fica na atual Espanha. Então, imagina só, a Síria é para um lado, a Espanha, se a gente vê no mapa ali, é totalmente o outro lado. Então Deus manda para um lado, e Jonas literalmente mandou para o outro lado. E foi para o outro lado. E a Bíblia fala o seguinte, que ele fugindo da presença do Senhor. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas ele acho que esqueceu do que Davi escreveu no Salmo 139, versículo 7, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estarás lá. Se eu fazer minha cama no mais profundo abismo, tu estás ali também. Jonas tentou o impossível, de fugir do Senhor. É impossível porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Deus pode fazer tudo. É impossível fugir de Deus. Não adianta fugir. Por mais que nós tentamos fugir do nosso pastor, fugir dos nossos pais, fugir dos nossos... Quando você peca, quando você fecha o quarto e vai pecar, Deus está do seu lado. Então é impossível fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Talvez, mas assim, é muito difícil entender, porque se ele ouviu a mensagem, Deus tem para ele. Não fala como isso aconteceu. Mas ele já era profeta, né? Ele já era profeta. Ele era filho de profeta. E ele estava fugindo de Deus, porque não fala nada assim que alguém falou, alguém deu uma ordem, alguém que era superior a ele. Então, o próprio Deus que a gente tem assim, é como Deus que falou para ele. O próprio Deus falou. Fugir também para mim me intriga, porque fugir para onde? Não tem como ele fugir. Porque você está fugindo de Deus, eu fugindo para... Não faz sentido. Porque se de onde que ele estava, no lugar, Deus até Deus lugar. Justamente. Então, assim, o que passa na cabeça de Jonas, assim, vou fugir e voltar? Não, eu fico pensando, isso é minhas asneiras. Eu falo, gente, Jonas, colocando a cabeça de Jonas no mundo antigo, eu estou indo para o outro lado do mundo. Não quero nem saber, estou indo lá para o outro lado. Eu vou lá para Tarsis, lá eu posso até pregar o evangelho.
Lá eu não vou ser morto, eu não vou ser decapitado, eu não vou sofrer nada, e eu vou pregar. Deus está me mandando para lá, mas eu vou para cá, eu prego a mensagem para lá. Isso na minha cabeça, não está na Bíblia. Mas é o que você falou, Jonas tentou fugir do impossível. A gente não consegue fugir de Deus, a gente não consegue. Ele mesmo escreveu o livro de Jonas, então ele não dá detalhes, né? Ele mesmo, né? Então E cita duas vezes, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, e no final assim, fugindo da presença do Senhor. O texto afirma duas vezes que ele tentou fugir da presença do Senhor. Mas, igual a gente conversou aqui, é algo impossível. Não tem jeito de fugir da presença, porque o onisciente, onipresente, onipotente, ele sonda nossos corações, ele sabe tudo o que fazemos, ele sabe a maneira que fazemos, o interesse por trás daquilo, tudo que nós fazemos. Ele sabe se eu estou aqui ou vocês estão aqui por algum interesse, ou se a Priscila está aqui por algum interesse. Ele sabe. Nós não conseguimos fugir da presença do Senhor. E isso, eu não sei vocês, mas isso me dá um calafrio. Fala, gente, Senhor, sonda meu coração, me perdoa, porque é pesado. Versículo 4. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas foge do Senhor e vai em direção a Tarsis. Na cabeça deles, ele pensou, igual eu falei, eu vou para o lugar mais longe que Deus não vai me incomodar. Eu vou lá pregar para os tarsianos, nem sei se é isso, mas passa a ser. Eu vou pregar para aquele povo, eu vou evangelizar aquele povo e não vou ter perigo de ser morto. Mas Deus, igual a gente falou, é impossível fugir de Deus. O que acontece? Deus envia um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta. Deus mandou uma tempestade não como castigo, não para matar, não para destruir Jonas, mas mandou a tempestade para recolocá-lo no caminho certo. Muitas das vezes não, sempre as tempestades de Deus em nossas vidas são tempestades pedagógicas. Sempre que Deus nos coloca em uma tempestade, é para que nós sejamos moldados conforme Ele quer, para que nós sejamos parecidos com Ele. Então, você está enfrentando, todo mundo aqui acho que enfrenta suas próprias tempestades. Isso é um sinal que Deus está trabalhando e te aperfeiçoando para ser mais parecido com Ele. E toda vez que nós lembramos de tempestade na Bíblia, você pega Jesus dentro do barco, você pega Jesus andando sobre as águas, você pode até naufragar, igual Paulo aconteceu indo para a ilha de Malta, mas Deus tem um propósito para isso. Naufragou, parou em Malta, por quê? Curou o pai agora fugiu do nome do homem lá, mas evangelizou aquela ilha, pregou aquela ilha. Então toda tempestade que nós enfrentamos é para sermos moldados conforme Deus quer. Então não despreze as tempestades, não tente fugir das tempestades, mas no momento de tempestade busque mesmo a Deus, busque a presença de Deus, busque a soberania de Deus, porque Ele está no controle. Na tempestade, Jesus estava no barco. Na tempestade, Jesus falou que para parar e a tempestade parou. Que podemos ter essa fé, porque isso tem que ter fé. Versículo 5, versículo 6. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram cargas do navio para deixá-lo mais leve. Por enquanto até aqui. Eu sempre gosto de imaginar a cena. Então, o povo está indo em direção a Tarsis. Começa a chover, começa a ventar, começa a fazer o fuzuar todo. E cada um começa a agir de sua maneira.
Uns começam a clamar o seu Deus, outros começaram a jogar seus bens fora, jogar a carga fora, jogar os alimentos fora, jogar tudo fora. Imagina a cena, o desespero. Gente, estamos aqui, a palavra é marinheiros. Eu tenho certeza que o marinheiro já encarou muita chuva. O marinheiro já sabe lidar com as chuvas, já sabe lidar com as tempestades. Eles já são preparados, já são acostumados, já são isso. Mas essa chuva foi tão violenta que a Bíblia fala que eles estavam com medo. Os marinheiros, os profissionais, as pessoas que estavam dessa forma, estavam com medo, clamando cada um seu Deus, clamando a Baal, clamando a Moloque, a Zeus, a Poseidon, a Thor, a Odin, a sei lá mais o que. Estavam clamando. E o nosso garotão, olha onde o nosso garotão estava. Versículo 5, parte B. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. A gente até ri. O responsável por tudo isso, por toda essa desgraça, toda essa tragédia, estava indiferente ao outro, estava dormindo, estava tirando um cochilo. E o versículo 6 continua: o capitão dirigiu-se a ele e disse: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clame ao teu Deus, e talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Mais uma vez, imagina a cena. Todo mundo jogando as tralhas fora, clamando, ô Baal, ô Zeus, ô não sei lá mais o que, ô céus, ô vida, clamando ao seu Deus para ser salvo, jogando os trem tudo fora. Aí, lá no porão, lá embaixo, está lá um cara dormindo. Aí o capitão levanta, acorda e vai clamar. Clama ao seu Deus, pede misericórdia ao seu Deus, para que ele nos salve disso. E é muito triste vermos essa situação. Ímpios buscando verdadeiramente falsos deuses, com muito mais fervor, com muito mais poder, com muito mais vontade do que nós buscamos o verdadeiro Deus. Bom, não sei se você sabe, mas os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Eles para tudo que estão fazendo, ajoelha e vão orar. E a gente mal consegue orar um dia. Se a gente orar uma vez no dia, já está pago. Não sei se você sabe, mas quando o menino no judaísmo completa 13 anos, ele passa por uma cerimônia que se chamava Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é uma cerimônia onde o jovem judeu passa por uma festa, passa por um batismo, que a partir de agora ele é responsável pelos seus próprios atos dentro da sinagoga. Trazendo para os nossos dias hoje, os 13 anos na sinagoga é os 18 anos de hoje em dia, lógico, com suas devidas proporções. Mas para ele passar por isso, ele tem que saber a Torá inteira, os 5 livros da Bíblia de cor. E muitas vezes a gente aqui da igreja tem 50, tem 30, tem 40, tem 90, tem 3 mil anos de igreja, não leu uma vez a mísera Bíblia, não sabe a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. É muito triste quando nós deparamos com essa situação. Pessoas adorando com muito fervor os seus falsos deuses, enquanto nós, quando cremos que nosso verdadeiro Deus, a gente não adora, não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não faz nada. Enquanto os outros dão um balde, né, gente? Nos humilha em relação a isso, mesmo sabendo que os deuses deles são falsos. Versículo 7. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado dessa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram as sortes, e a sorte caiu a Jonas.
Ora, o 8. Então lhe disseram: declare-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Qual é sua ocupação? De onde vens? Qual é sua terra? O que o teu povo e de qual povo tu és? Então, no caos todo, eles vão tirar sorte para saber quem é o culpado. E a sorte caiu para Jonas. E quando a sorte caiu para Jonas, o povo, os marinheiros, começaram a questioná-lo: de onde vem? Para onde vai? Qual que é a sua ocupação? De onde você trabalha? Qual que é a sua terra? Qual que é o seu Deus? Qual que é o seu povo? Começou a fazer esse grande questionário do Globo Repórter para saber de onde que Jonas é. E Jonas responde. E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Senhor, Deus do céu, que fez a terra, a seca e o mar. Jonas respondeu algumas perguntas, omitiu algumas, respondeu outras. Ele respondeu: qual que é o seu Deus? Meu Deus é o Senhor. Eu temo o Senhor. Algumas versões, se não me engano, eu temo. Alguma versão Sousa aí, tá? Eu temo o Senhor. A sua tá? No versículo 9. Do Budel tá assim: eu sou hebreu, adorador de Deus. Algumas tá: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Isso, é que algumas versões tá: eu sou hebreu que tem temor. Leia, por favor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, fez o mar e a terra assim. Peraí. Perdi aqui, calma aí. Mas isso aí. Eu sou hebreu e esse é o meu Deus. Mas ele omite a sua ocupação, ele omite a sua profissão, que é o profeta, que é anunciar a palavra de Deus, que é anunciar o evangelho. Isso ele omite. Então, o que acontece? Ele fala assim: o meu Senhor, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu e da terra e do mar, da terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: o que fizestes? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Eu vou repetir, mas acho que vou repetir isso mais 300 vezes hoje. Imagina a cena. Tirando sortes, caiu para Jonas. Jonas, quem que é você? Me fala. De onde você veio? O que você come? O que você faz? Eu falo: eu sou hebreu. Eu sou descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Esses são meus patriarcas. E eu adoro o Senhor, Yahvé, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Sabe aquele momento na nossa vida que você escuta uma coisa, agora foi. Dá um estralo na nossa mente? Eu acho que isso aconteceu na cabeça do povo, que quando Jonas fala que o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, a ficha caiu. E começaram com medo a questionar Jonas: Jonas, o que você aprontou, meu filho? O que você fez? Olha, tudo isso é por sua culpa. Tudo isso era o que o Deus que tinha criado o mar, tinha criado a terra, estava mandando juízo para vocês e nós estamos sofrendo. E eles continuaram no versículo 11: o que te fazemos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçaram com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam.
porque o mar ficava cada vez mais violento. Pergunta Jonas, você que é o culpado de tudo isso aqui, o que nós temos que fazer para nos livrar dessa tempestade? E Jonas fala, pegue-me e lance-me no mar, só assim a chuva vai parar. Mas no 13, os homens falam assim, ao invés de jogar, eles mais uma vez tentaram se esforçar em poupar a vida de Jonas. E Deus mais uma vez disciplinando Jonas, que aqueles homens tiveram misericórdia dele, ao contrário de Jonas, que estava fugindo e condenando 120 mil pessoas que iam morrer por causa de Jonas. Aqueles homens iam salvar aquele homem pecador, mesmo sem merecer. E Deus mostra para Jonas, está vendo, Jonas? Esses homens tinham todo o direito de te jogar pelo mar, mas eles não vão fazer isso. Eles mais uma vez vão tentar te salvar, vão tentar te poupar, eles vão ter misericórdia da sua vida. Para vocês verem que esses homens, da mesma forma que esses homens teve misericórdia de vocês, eu quero que você tenha misericórdia ao povo de Nínive. Então vá lá e pregue para o povo de Nínive. Do 14 ao 16, continua. Por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizestes o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mais uma vez, imagina a cena. Tentaram fazer de tudo. Tudo que era possível fazer com as suas próprias mãos, eles tentavam fazer. Tudo. Mas eles perceberam que não teria outro jeito além de jogar Jonas no mar. E quando eles fizeram, clamaram a Deus, ó Deus, não caia sobre nós a culpa desse homem. Porque se de fato esse homem está falando que só assim é sua vontade, então eles pegaram, jogaram, e no versículo 15 vai falar que jogaram o mar e o mar cessou a sua fúria. O mar cessou a sua fúria. E eles terminam o 16 falando assim, os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Se a gente voltar no 5, olha o 5 mais uma vez. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Cada um pedia ajuda ao seu Deus. Cada um buscava ajuda do seu Deus. Mas nenhum mandou resposta, nenhum ofereceu, nenhum mandou nenhuma ajuda, nenhuma mandou respostas. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou resposta. E a Bíblia fala que naquele momento em que eles perceberam que o mar tinha se acalmado, eles temeram o Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A Bíblia, eu não sei você, desculpa o termo, mas receba com amor. A Bíblia é um livro engraçado. Convenhamos, a Bíblia é um livro engraçado. Por quê? Porque Deus tem que colocar a mão nas minhas palavras. Deus é engraçado. Deus age das formas mais inexplicáveis possíveis. Pensa, vamos voltar do início.
Deus chama Jonas. Jonas, vá lá e prega para Nínive. Jonas foge. Jonas não obedece e foge, tentando se safar. Deus manda juízo. Deus mandando juízo, todo mundo daquele barco fica desesperado. Todo mundo tenta fazer de tudo, todo mundo tenta buscar uma solução, mas a única solução era, entre aspas, sacrificar Jonas. Ele sacrificou. Ao ver que realmente o que Jonas tinha falado para aquele povo, ó, se vocês me jogarem da janela do barco, vocês serão salvos. E mesmo tentando fazer de tudo, e viu que só aquilo que funcionava, eles passaram a adorar a Deus e reconhecendo Ele como o verdadeiro Deus. Eu falei que a Bíblia é engraçada porque olha o malabarismo que Deus fez para salvar a vida daqueles homens. Chama para Nínive, ele foge, vai para o barco acontece uma tempestade, aqueles homens foram alcançados por Deus por causa de uma desobediência. Ou seja, Deus age da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, no dia que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele só nos usa como um intermediário, só usa, igual eu falei no início, como um mensageiro. Olha que loucura que aconteceu. Toda essa história para alcançar não só os ninivitas, que mais para frente nós veremos, mas para alcançar os marinheiros. Deus podia simplesmente aparecer para um monte de... Eu sou o verdadeiro Deus, me adorem. Igual Ele fez para um monte de gente. Chamou Abraão, eu sou Abraão, eu sou Deus, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, não sei o que mais. Apareceu para Abraão. Deus também queria, mas ele queria também salvar aquele povo. Ele podia muito bem aparecer naquele barco, ó, essa tempestade é para vocês me adorarem, adore da forma que eu quero. Até esqueci o que eu ia falar. Estava aqui agora, fugiu. Enfim, fugiu. Se eu lembrar, eu falo. Olha o 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, por mais desobediente que ele foi, ele não quis cumprir o chamado divino, ele preferia ir para Tarsis, ele preferia morrer no naufrágio, ele preferia, para isso, morrer ali do que morrer pelas mãos dos ninivitas. Mas mesmo assim, Deus mostra um dos seus atributos a Jonas, a sua misericórdia. E ele manda um grande peixe. É uma crença padrão brasileira, mundial, que esse grande peixe é uma baleia, mas não sabemos qual espécie que é de fato. Algumas bíblias, se não me engano, até traduz para baleias, mas a maioria em português traduz para grandes peixes. Algumas, bem mais antigas, traduzem para baleia. Mas o maior que tem aí a baleia. Agora, né? Naquela época lá, o que tinha lá? Assim, cientificamente falando, não 3G, eu acho que não, mas existe essa possibilidade de a pessoa estar lá dentro do... Mas você não viu... muito grande, né? Você não viu... Agora, hoje, eu estava vendo na internet que aconteceu, não sei o que, um naufrágio, e de 7 pessoas, 5 sobreviveram. Um trem assim, vocês viram isso? Não. Eu não sei o contexto, mas um barco caiu, não sei o que, e das 7 pessoas que estavam no barco, 5 sobreviveram. Um trem mais ou menos assim. E eu não sei se essa parte de, cientificamente, se uma pessoa consegue sobreviver dentro de um
supor uma baleia. Mas, eu esqueci de quem que é a frase, mas a frase é o seguinte, eu acho que até daquele deputado lá, acho que o Feliciano, eu acho que é do Feliciano. Não gosto muito dele não, mas a frase dele é bacana. Ele fala assim, se nós cremos que tudo que está na Bíblia é verdade, se a Bíblia estivesse falando que Jonas engoliu o grande peixe, eu ia acreditar nisso, mesmo que seja impossível. Se está na Bíblia, é verdade. Então, Jonas fica dentro 3 dias e 3 noites dentro de um ventre desse peixe. E anos depois, mais tarde, lá em Mateus capítulo 12, Jesus volta lembrando dessa história, falando assim, da mesma forma que Deus quis mostrar para Jonas, para que Deus trazesse misericórdia, para que Jonas trazesse arrependimento para os ninivitas, o Filho do Homem vai ficar 3 dias debaixo da terra, para que o povo cresça na sua ressurreição e que o povo se arrependesse dos seus pecados. Então, essa história de Jonas nada mais é que um apontamento ao sacrifício de Cristo. Os judeus pediram um sinal. Senhor, me mostra um sinal que você é verdadeiro Messias. E o verdadeiro sinal é esse, o sinal de Jonas, que Deus ficaria morto durante 3 dias. E ao 3º dia ele se ressuscitou. Ele ressuscitou para nos salvar, para nos perdoar, para que nos arrependêssemos dos nossos pecados. E que hoje, mais um dia, Deus nos deu a graça, a sua misericórdia de nos arrependermos. Então, que a gente possa, de fato, mais uma vez, a graça de Deus de nos arrependermos, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, que só Ele possa nos perdoar, só Ele que pode nos purificar. 10 minutos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Temos 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta sobre tirar a sorte, que eu já ouvi isso algumas vezes na Bíblia, acho que até quando eles foram escolher lá o discípulo, né, de Judas, lançava sorte, né? Matias. Então, isso era costume da época mesmo? Eles fazem alguma coisa? Era um costume de época. Se não me engano, quando foram crucificar Jesus, também tiraram sorte com as roupas. Agora, se não salva a memória, mas... Realmente, é como que faz ali? Tirar sorte é literalmente igual no futebol. Vão tirar sorte dos times, aí coloca o papelzinho e tira. Eu acho que é mais ou menos isso, mas naquela época tinha um propósito, esses tirar sorte, que todas essas tirar sorte estavam na antiga aliança. Agora não precisamos mais tirar sorte. Então a gente vê que é na antiga aliança que tinha muito essa prática. Então, tirando sorte, tirando Jonas, agora eu não lembro, eu acho que não, mas se eu não me engano, na divisão das tribos também teve uma parte lá que agora eu não lembro. Se eu estiver falando bobagem, ignora essa parte, agora eu não lembro. Mas na escolha de Matias tiraram sorte, quando crucificaram Jesus tiraram sorte para ficar com a roupa. Em várias passagens mostra tirar sorte. E é justamente isso, esse tirar sorte, um sorteio, é basicamente um sorteio. Que hoje em dia a gente não faz mais isso, porque, ao meu ver, isso é a prática da antiga aliança. Amém? Mas eu posso estar errado quanto a isso. Eu posso depois pesquisar melhor e te achar uma resposta mais verossímil a isso, mas eu acho que é isso. Alguma dúvida? Eu sei que você sempre pergunta. Estou até preparado, pode vir aqui, ó, Daniel San aqui para. Amém. Então, pode orar por nós. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos por mais essa noite, por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor possa